manhã o Evangelho de hoje. Ao anoitecer daquele dia, entre às 6 horas da noite do sábado anterior e às 6 horas da manhã do domingo, o primeiro da semana, domingo, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e se colocou no meio deles. Então, era o dia de domingo e as portas estão fechadas, porque o Senhor tinha ressuscitado, mas os discípulos ainda não tinham acreditado. E eles estavam com medo dos judeus, que acontecesse com eles o que tinha acontecido com o nosso Senhor. Morte, dor. Ninguém quer sofrer. Então eles têm medo. Todo mundo tem medo. Nosso Senhor teve medo. Lá no Getsemane teve medo. Não pense que foi tudo, entendeu? Teve medo. E disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. A questão não é o medo. A questão é vencer o medo. Como é que eu venço o medo? Fazendo a vontade do Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça o que eu quero, ao que tu queres. Como é que eu venço o medo? Não fazendo a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então aqui, eles estão com medo dos judeus. Com medo de acontecer com eles aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. Então fecharam as portas da sala e fecharam as portas do coração deles. Estão com o coração fechado. Quando a gente está com o coração fechado, Deus não age, Deus não entra. Tá? O medo predomina. Então, o primeiro sinal que eles estão com medo mesmo é que se fecharam. Irmão, abra a porta do seu coração. Não deixe o medo entrar dentro de você. Qual é o jeito? Fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Aí a confiança volta, retorna. E o nosso coração se enche de alegria do ressuscitado, que eles ainda não tinham acreditado. Os discípulos então fechados. Jesus entra, põe-se no meio deles, entre eles, com eles, e diz: Shalom, a paz esteja convosco. O shalom no hebraico quer dizer a plenitude de tudo, plenitude de todo bem espiritual, temporal. Isso é o shalom. O shalom, em síntese, é a ressurreição. É o retorno ao Pai. Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Paz esteja convosco. Depois dessas palavras, então, quando o Senhor entra, eles com medo, trancado, porta fechada, coração fechado, o Senhor entra e diz: paz. Não a paz como o mundo dá, essa paz hipócrita do mundo, mas uma paz interior. Porque a paz de nosso Senhor ressuscita. Depois dessas palavras, depois de dizer paz, mostrou-lhes as mãos e o lado onde o soldado tinha enfiado a lança. Por que Nosso Senhor mostrou a mão e o lado? Para que eles vejam que era ele, o crucificado, ressuscitado. E do lado dele sai sangue e água. Por isso, hoje, a festa da divina misericórdia. Sangue e água
sangue, eucaristia, água, batismo, por 2 sacramentos iniciais da Igreja Católica. Nessa hora que jorram sangue e água, e que a Igreja comemora hoje a festa da Divina Misericórdia, nessa hora, digo, nasce a Igreja Católica, na cruz, da cruz e da ressurreição. Mostra-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegram por verem o Senhor. Alegria do Espírito Santo, alegria da ressurreição, alegria dom do Espírito Santo, não alegria exterior. Então aqui eu tenho 2 dons: paz, alegria interior, paz e alegria interior. Paz, dom do Espírito Santo, alegria, dom do Espírito Santo, algo que jorra de dentro. Se do lado jorraram sangue e água, de dentro jorra alegria e paz. E o sangue e a água nos trazem alegria e paz. Então, os discípulos se alegram por verem o Senhor ver. O mistério da ressurreição é testemunhado pela visão. Eles veem o Senhor. Não é um tratado de teologia. É um testemunho. Eles viram o Senhor. Só aqueles que veem o Senhor podem anunciar o Senhor. E como é que eu vejo o Senhor hoje? Pela Eucaristia, pela oração, pela adoração, pela confissão. Por isso. Pelo testemunho pessoal, se alegram os discípulos por verem o Senhor. Novamente, o Senhor diz, Jesus diz, a paz esteja convosco. Shalom Aleichem. Shalom, receba, irmão, agora. Shalom Aleichem. Receba a paz do Senhor. Agora aí no seu coração. Você que está um pouco agitado, aí preocupado com essa doença. Shalom. Shalom. Não é shalom, não é shalom. Aleichem. Ou alai. Shalom sobre ti, ou shalom sobre vós. Shalom alai. Shalom aleha. Shalom alehem. Paz que é dom do Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de restaurar os discípulos com a paz, porque eles estavam agitados com medo. Depois de restaurar os discípulos com o Espírito Santo, porque a paz aqui é o Espírito Santo, o Senhor os envia em missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu também agora, irmão, estou enviando você em missão. Não para você sair de casa aí e se expor, mas dentro da sua casa seja um apóstolo, um evangelizador. Onde eu estou, eu posso evangelizar. Como o Pai me enviou. E eu sou enviado por Jesus, do jeito que o Pai enviou nosso Senhor. Então, na verdade, quando nosso Senhor está enviando os discípulos, é o Pai que está enviando. Quando eu agora, com a autoridade do Senhor, envio você em missão, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que envia você em missão. Para onde você puder ir. Hoje na sua casa, ou evangelize através da internet. Como o Pai me enviou. Então, os discípulos serão enviados do jeito que Jesus foi enviado. Eles são identificados com Cristo. Eles são Cristo, outro Cristo. Eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, 20 e 21. Isso pela fé. Porque a carta aos Gálatas é uma carta de fé. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: o sopro é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Recorde aí Atos 2, 1 a 11, Pentecostes.
Um vento, vendaval, aquele vento é ação, presença do Espírito Santo. Então, aqui o Senhor sopra sobre eles, cai sobre eles o Espírito Santo. É a efusão do Espírito Santo. Então, a paz, sinal do Espírito Santo, a alegria, dom do Espírito Santo, vento, presença do Espírito Santo. Soprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ruach HaKodesh em hebraico. Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Não é Ruach, é Ruach. Ruach HaKodesh. Pneuma Hagios em grego. Pneuma Hagios. Espírito Santo. E o Senhor associa o Espírito Santo ao perdão. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Tem igreja protestante que diz que a igreja católica não tem poder e autoridade de perdoar o pecado. Eu acho que o protestante nunca leu esse versículo. Eu vou ler de novo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A igreja católica tem poder de perdoar pecado. E só a igreja católica, porque a única igreja que vem lá do início é a igreja católica. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a igreja católica. Está no catecismo da igreja católica, está na Sagrada Escritura, porque Jesus escolheu Pedro, e o único sucessor de Pedro hoje é Francisco, Papa. E a única igreja que continuou com a sucessão apostólica foi a Igreja Católica Apostólica Romana. E está na Constituição do Decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II. A Igreja Católica é a única que tem a plenitude da revelação. Nenhuma outra igreja tem. Só a Igreja Católica Apostólica Romana. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A Igreja Católica tem autoridade de perdoar pecado. E confissão é auricular. Comunitária só em caso excepcional. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A Igreja Católica tem o poder de excomungar ou de não perdoar. Tomé, chamado Dídimo, nome grego, que era um dos 12, apóstolo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, ali só tinham 10. Um tinha se enforcado, Judas, e um não estava presente. Pedro, que tinha traído, estava lá. Então, tinham 10 apóstolos. Os outros discípulos, aqui chama os apóstolos de discípulos, por duas razões. Ou porque, além dos 12, que eram 10, tinham outros discípulos, ou porque identifica os apóstolos com discípulos. Os outros discípulos e apóstolos, portanto, contaram-lhe depois. Então Tomé voltou, não estava lá, e eles contam, vimos o Senhor. O que é que eles contaram? Foi um tratado de teologia? Foi um tratado de filosofia? Não. Disseram, nós vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes. Então, eles anunciam. E preste atenção, não é com tratado de teologia, como eu disse. É o testemunho de ver o Senhor. Nós vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse. Se eu não vi, quantas vezes o verbo, né? Vi, ver. Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos,
se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Tomé só acredita se vê. 8 dias depois, outro domingo, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com ele. De novo, agora 11, não mais 10. Estando fechadas as portas, de novo, com medo, o Senhor já tinha aparecido, presta atenção. Tá? Ao 10. E eles continuavam com medo. Você vê como eram fracos. Jesus entrou de novo. Jesus não nos abandona. A gente que se fecha o coração, fecha. Ele não nos abandona. Pôs-se no meio deles, entre eles, né, com eles, e disse: Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Tomé estava lá. Depois disse a Tomé: Vem cá. Põe o teu dedo aqui. Coloca o dedo aqui. Olha minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé tinha sido infiel. Aqui a infidelidade é não acreditar. Cada vez que eu não acredito, eu sou infiel. Tomé queria ver? Queria. Foi bem. Não só não queria tocar, queria toque. Tá? O que é que Tomé tinha dito? Se eu não vi a marca dos pregos, quer ver? Veja. Em sua mão, está aqui. E não puser a mão no seu lado, não acredito. Não quer tocar? Toque. O Senhor diz: põe teu dedo aqui, olha a minha mão. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Aí ele acredita quando toca e quando vê. Irmão, hoje eu não posso mais ver Nosso Senhor do jeito que eles viram. Hoje eu não posso mais tocar do jeito que eles tocaram. Mas eu posso fazer algo melhor. Eu posso acreditar sem ver e sem tocar. Eu posso acreditar vendo e tocando no Senhor na oração, na adoração, no sacramento da Igreja Católica. Eu posso tocar, eu posso acreditar, eu posso ser fiel, vivendo a caridade. Nesse momento atual de crise sanitária mundial, eu posso ver Nosso Senhor, eu posso tocar Nosso Senhor se eu rezar com fé, se eu orar com fé, se eu orar o texto, rezar o texto, adorar Nosso Senhor. Ah, mas não posso ir para a igreja. Adore Nosso Senhor no seu coração. É o que hoje tem. Adore Nosso Senhor fazendo bem. Tantos irmãos nossos aí com necessidade de cesta básica. Nossa paróquia todo dia distribui cesta básica. Agora são 2 cadeiras de roda. Mais 2, todo mês tem cadeira de roda. Nosso Senhor dá graça. Eu posso tocar Nosso Senhor, eu posso adorar Nosso Senhor, eu posso ver Nosso Senhor quando eu vivo a caridade, quando eu oro, quando eu rezo, quando eu tenho fé. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? O Senhor repreende Tomé. O Senhor é verdadeiro. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Recorde aí Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, misericórdia, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Agora tem outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Você e eu, que não vimos Nosso Senhor do jeito que eles viram.
Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado, porque eu acredito, sem ter visto do jeito que eles viram. Nós podemos ver por uma revelação, pelo sacramento, quando eu sinto paz, ação do Espírito Santo, pela oração, pela adoração, Eucaristia, mas não posso ver do jeito que eles viram. E nosso Senhor está dizendo que eu sou bem-aventurado, porque eu acredito sem ter visto do jeito que eles viram. Eu sou mais bem-aventurado do que os 11 apóstolos. Quando eu creio em Nosso Senhor sem ter visto. E crer significa viver. Crer não é só dizer eu creio não, porque o Satanás pode dizer eu creio e não acredita, ele é um mentiroso. Crer quer dizer eu vivo aquilo que Nosso Senhor diz e ensina. Porque o mundo hoje vive de maneira contrária àquilo que Nosso Senhor ensinou e disse. Porque aquilo que Nosso Senhor ensinou e disse, hoje quem ensina é a Igreja Católica. E o mundo hoje tem leis contra a Igreja Católica. Divórcio, aborto, um crime e um pecado. União civil de pessoas do mesmo sexo contra a lei de Deus. Ideologia de gênero contra a lei de Deus. Corrupção generalizada na política contra a lei. Roubo contra a lei de Deus. Legalização da droga contra a lei de Deus. Destruição da natureza contra a lei de Deus. Eutanásia contra a lei de Deus. Países católicos aprovando a eutanásia na Europa. Países católicos aprovando o aborto. A ideologia de gênero. A união civil de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é contra a lei de Deus. E se dizem católicos. Não são católicos. Os países hoje não são católicos. A humanidade hoje é pecadora e não é católica. Por isso que tem essas doenças, porque é consequência do pecado. Do nosso pecado. Tem jeito de mudar? Tem. Como é? Se convertendo. Quando é que essa doença passará e tudo será melhor? Não só a doença, não. Tudo. Quando a humanidade se converter. Colocar Deus no centro. Se não continuará do jeito que está, o pior. Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Tu acreditaste porque me viste. Então, tem aqueles que acreditaram porque viram, Tomé. Tem aqueles que acreditaram sem terem visto, nós. Tem aqueles que não viram e não acreditaram, os ateus. Então, todos nós estamos dentro desse mistério. Aqueles que viram e acreditaram, Tomé, os outros, apóstolos. Aqueles que viram e não acreditaram, Tomé, ou alguns daqueles que viram e não creram, os judeus, por exemplo, Tomé não, porque Tomé depois acreditou. Os judeus, eles viram e não acreditaram. Aqueles que não viram e acreditaram, nós. E aqueles que não viram e não acreditaram, os ateus, que hoje nós temos que rezar por eles. Tomé acredita quando vê. E quem sou eu nessa história? Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O nome é a pessoa de Cristo. Então, João aqui escreve porque que ele escreveu o Evangelho. O que está aqui foi escrito para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Então, João escreveu o Evangelho para que eu acredite, você acredite que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E para que, crendo, eu tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna. E vida eterna em João começa agora, aqui, na hora que eu acredito. Então, irmão, irmã, Tomé que primeiro não acredita, depois acredita. Depois tem uma grande fé, depois morre em Marte. Que nós possamos ter a fé de Tomé, ou uma fé maior do que a de Tomé, né? Porque eu não vi, mas posso acreditar.
eu não vi, mas posso dar minha vida por nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.